E aí, meus queridos alunos, tranquilidade? Estamos aqui com mais um vídeo, mais uma aula, né, na verdade, a aula de número 4 da nossa mentoria aqui do YouTube, tá bom? Uma aula que com certeza vai trazer um conteúdo muito avançado de Price Action puro para vocês, tá? E eu tenho certeza que a partir dessa aula aqui você já vai ter uma visão muito melhor, ou não só uma visão, você vai ter um operacional bem mais definido, tá? Na aula anterior a gente já conseguiu virar a chave de muita gente, falando um pouco sobre canais, um pouco sobre regiões corretas de serem analisadas, tá? Inclusive, se você não assistiu a aula 3, a 2 e a 1, já recomendo você pular para essas aulas, porque para você dar continuidade nesse conteúdo aqui, você tem que saber o que eu expliquei na aula 1, 2 e 3, tá bom? Lembrando que é tudo Price Action, não tem nada aqui de robô, sinal ou alguma coisa do gênero, tá? É algo que você aplica em qualquer mercado, qualquer gráfico, desde um gráfico de opções binárias, um gráfico de ações, de ouro, mini dólar, o que vocês quiserem, tá bom? Por isso que esse aqui é um conteúdo muito raro, muito avançado, muito bom. Então eu recomendo muito você assistir sempre ele, sempre que você puder repetir, porque é um conteúdo que eu vou remover aqui do YouTube, tá? Ele não vai ficar. Então já assiste, anota tudo, porque uma outra oportunidade disso daqui vai demorar muito para aparecer, beleza? Então vai ser um vídeo muito foda que eu garanto pra vocês que vai ajudar demais vocês, tá? Quem puder é só clicar no botão de gostei aí, tá bom? Não vai ocupar nem um minutinho da sua vida, você não precisa nem criar uma conta para investir. Aqui é só um segundo, já me ajuda muito. O like ele ajuda o vídeo a ser divulgado, tá? Então ele ajuda com que o meu canal cresça. Então você tá automaticamente me retribuindo apenas com um like, beleza? Eu também queria fazer um pedido para vocês. Eu queria que vocês comentassem aí embaixo. Então, para tudo que você tá fazendo agora, vai aí embaixo nos comentários e escreve aí para mim. Desde que você começou a assistir essas aulas, né, desde a aula 1 até aqui a aula 4, você conseguiu ter um resultado positivo? Você conseguiu ter melhores análises dentro do mercado? Não, melhor, faz assim, comenta aí se você está entendendo melhor como funciona o Price Action, o mercado financeiro. E também comenta embaixo, também junto com esse seu comentário, você põe se você está tendo resultados positivos, se isso está te ajudando no seu desenvolvimento, tá? Comenta aí embaixo que é muito importante para mim. Mas voltando aqui à aula, essa é a aula de número 4, é a penúltima aula, tá? Essa aula aqui a gente vai falar bastante sobre padrões gráficos, padrões que eu utilizo para minhas análises. Então a gente vai mostrar os padrões que eu utilizo para não fazer uma entrada e os padrões que eu utilizo para fazer uma entrada. Como identificar os melhores lugares que eles aparecem. Então eu vou explicar tudo certinho para vocês. Então, para quem tem dúvida sobre como utilizar os padrões gráficos ao seu favor, mesmo que seja um padrão gráfico que está querendo dizer para você não operar uma retração, por exemplo, você vai aprender tudo nessa aula, tá? Então não se esqueça, pega todo o conteúdo da aula 1, essa aula aqui, e junta, tá? Não adianta pegar só o que eu estou ensinando aqui e tentar aplicar no mercado, e também não adianta você pegar só o conteúdo da aula 1 ou da aula 2 e aplicar no mercado. Você tem que juntar todo esse conteúdo para definir um operacional, tá? Nessa aula aqui eu vou ensinar para vocês agora basicamente o final, né? Tudo que vocês vão utilizar na sua entrada, basicamente, que é aquilo que vai fazer você tomar a sua decisão, tá? A sua tomada de decisão. A partir desse vídeo aqui você já consegue começar a operar e estudar, então você vai unificar a aula 1, 2, 3 e 4, que no caso é essa quarta, você vai unificar todo esse conteúdo e começar a operar se baseando nessas informações. Claro, na aula 5 vai ter um pouco mais de conteúdo, porém na aula 5 eu vou mostrar um monte de entradas que eu fui fazendo, algumas operações, algumas análises novas, né? Então eu recomendo muito que vocês utilizem tudo que eu ensinei aqui até a quarta, foquem bastante, estudem bastante, que na quinta meio que eu vou dar um resumão e vou mostrar diversas entradas utilizando as estratégias, certo? Então, do que vamos falar nesse vídeo? Nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouco sobre movimento de mercado, tá? Padrão de vela, o que o mercado tá querendo dizer pra gente com alguns movimentos, com algumas velas, com algumas tendências, tá? Lembrando vocês que o mercado ele vem conversando com a gente, ele vem informando o que ele vai fazer. Então a partir do momento que você consegue ler isso, você consegue ter uma assertividade incrivelmente alta, que nem eu fui falando nos primeiros vídeos, né? Mas lembrando vocês o que é padrão de vela, né? O padrão de vela é uma informação que ela acontece antes de alguma possível entrada, um rompimento, uma retração, ou dependendo do operacional que você está buscando, tá? Então o padrão de vela ele acontece antes da gente fazer uma entrada, ele é a nossa assertividade adicional que a gente precisa adicionar, né, na nossa análise. Assim a sua operação ela vai ficar bem mais assertiva, tá? Mas os padrões de velas não podem ser utilizados isolados, tá? Como assim isolado? Por exemplo, o padrão de vela aconteceu aqui de alta, um padrão de alta, eu já vou entrar na próxima vela
comprado, porque é um padrão de alta, mostrando alta, e então já vou entrar comprado, entendeu? Vocês não podem utilizar isolados assim, se torna probabilístico, né? Se torna uma operação probabilística. Como a gente analisa Price Action, a gente vai utilizar esse padrão gráfico nas regiões das nossas entradas. Por exemplo, eu tenho um pullback acontecendo aqui, vamos supor eu tenho um pullback acontecendo numa certa região, eu quero que essa entrada seja mais assertiva, eu vou procurar um padrão gráfico, um padrão de movimento, um padrão de velas que me informem que aquela região realmente foi rompida com uma vela de força. Por exemplo, ela rompeu um suporte ou uma resistência, por exemplo. Eu quero que aquela resistência tenha sido rompida com uma vela de força. Quais os padrões de movimento, quais os padrões de vela que o mercado me dá confirmando esse rompimento, beleza? Eu vou ensinar isso para vocês aqui nesse vídeo, então vocês vão adicionar isso na entrada de vocês. Lembrando que eu sempre passo pro Paint aqui, né? Como eu sempre falo para vocês, a gente passa pro Paint e desenha aqui certinho como que vai ser o vídeo, né? As explicações lá no gráfico, porque assim quando a gente passa pro gráfico vocês entendem bem melhor, eu já reparei isso, tá bom? Queria dizer para vocês que padrão de vela tem diversos, tá? Acontece vários, acontece toda hora, é uma coisa frequente. Então o padrão de vela, movimento de mercado, são milhares assim, tecnicamente são vários e vários tipos de padrões de vela diferentes que cada um chama de um jeito, cada um cita ele, usa ele de uma forma, tá? Eu vou passar aqui como eu utilizo dentro da minha estratégia, dentro do meu operacional, e também vou mostrar aqui os meus padrões, alguns padrões que eu utilizo. Eu não vou ficar falando sobre todos os padrões, tá? Porque se eu for falar todos os padrões aqui, sem brincadeira, vai dar o dia todo de vídeo aqui, vocês vão ficar o resto da vida para tentar decorar todos, porque são um monte de padrões diferentes e tem um monte de padrão que é o mesmo, porém com nome diferente, aí dá aquela bagunça na cabeça. E acho que vocês já ouviram falar de overtrade. Para quem não ouviu falar de overtrade, é a mesma coisa que você ter um excesso de informação na sua cabeça, um excesso de operacionais, um excesso de estratégias. Então você acaba fazendo uma bagunça na sua cabeça e você não consegue dar um passo, você não consegue fazer uma entrada nem nada, que sempre buga a sua cabeça, você acaba fazendo uma confluência de dois padrões, às vezes que não fazem sentido juntos e tal. Então muita gente encalha nesse 0 a 0 por causa disso. Inclusive, se você tá encalhado no 0 a 0, tá num ritmo ruim, você não tá se sentindo bem, com esse vídeo, com esses padrões aqui, com tudo que eu vou ensinar aqui, vocês vão dar um passo a mais aí, vai conseguir inclusive sair do 0 a 0, começar a ter os seus pequenos lucros, e dependendo do seu gerenciamento, da forma que você for avançando no mercado, você já vai começar a ter os seus saques e começar a gerar os seus valores, tá? Mas lembrando que isso tudo é com o tempo, isso tudo gera um tempo para acontecer, então não é do dia para noite, você vai ter que treinar mesmo. Os padrões gráficos são movimentos que acontecem antes de algum tipo de operação que você vai fazer. Claro, o movimento ele pode acontecer em qualquer região, mas se ele acontece próximo a uma região que a gente quer fazer uma análise, uma operação, ele se torna mais assertivo. Por exemplo, você pode ter um engolfo, né? Vamos falar primeiro aqui sobre engolfo, né? Vamos falar sobre engolfo porque é o que eu mais gosto, é o que eu mais uso. Porque o engolfo ele é muito bom utilizado para pullback e também ele é muito bom para você evitar tomar loss, tá? Ele é um padrão de vela que ele ajuda muito a evitar um loss, tá bom? O que seria o engolfo? O engolfo, né, para quem não sabe, é engole, né? Você pode colocar engole aqui, tira esse for, né? Você pode dizer como engole. Deixa eu escrever assim também que vocês vão entender. O que seria engolir? Ele engole um movimento anterior, tá? Contra o movimento anterior. Por exemplo, eu tenho aqui uma vela vermelha, né? Aqui duas velas vermelhas, três velas vermelhas. Então eu tenho um movimento de baixa aqui, onde o mercado ele tem um suporte e uma resistência. Ele veio com três velas vermelhas aqui e logo em seguida aqui nesse suporte ele fez uma vela verde e veio buscar essa resistência. Então esse movimento aqui ele está sendo um movimento de engolfo. Então automaticamente ele está mostrando que ele está trocando a tendência do mercado. O que é o engolfo? É quando a vela engole o movimento anterior. Ou seja, ele teve 5, 10, 15 minutos, né? Porque eu opero em M5. Então ele teve 5, 10, 15 minutos de queda e 5 minutos de alta, onde ele engoliu todo esse movimento. Ou seja, ele está trocando essa força dele de baixa para alta. Então aqui você não entra com uma retração. Então você utiliza esse padrão para evitar uma retração, numa lateralização, numa região que você acha que está forte, porém o padrão engolfo está indicando aqui o rompimento, tá? E se você for utilizar esse padrão mais aqui para frente, por exemplo, se ele se manter aqui e aqui embaixo ele fazer esse padrão de engolfo que nem eu citei para vocês aqui anteriormente, você pode se preparar para pegar um possível pullback aqui nessa região, tá? Ele pode vir buscar aqui, trabalhar aqui embaixo e no final finalizar aqui para cima, porque ele rompeu uma região que ele estava trabalhando dentro, tá?
deixar com os pavios que fica mais interessante de ver, tá? Fica mais bonito. Então aqui ele vai trabalhar aqui em cima agora. Ele saiu desse canal, que nem eu expliquei pra vocês no vídeo de canal, tá? No vídeo anterior, na aula anterior. Ele saiu desse canal aqui e subiu pro canal de cima. E aqui no canal de cima agora ele vai trabalhar aqui no canal de cima. Então foi uma troca de canal, rompimento ou pullback, como vocês preferem chamar, né? Eu chamo de pullback. O pullback é quando ele rompe um canal que ele estava trabalhando e passa a trabalhar no canal de cima, tá? Então aqui a gente teve o movimento de engolfo, que é um movimento muito utilizado, tá? Para pullback e também muito utilizado para evitar um loss numa retração, numa lateralização, enfim. Vamos para mais um padrão aqui de vela que eu utilizo, que eu gosto bastante de utilizar, tá? Que é o padrão Doji, que basicamente é indecisão de mercado, quando o mercado ele não sabe se ele sobe, se ele desce, se ele vai pegar força de alta ou de baixa. Então o Doji ele é basicamente isso, tá? Uma análise de preço de região indecisa. Vou fazer um suporte e resistência aqui para vocês entenderem melhor. Então se você tem um movimento aqui dentro, se você tem um movimento aqui dentro, tá? Um movimento lateral, onde o gráfico ele tá buscando esse topo, esses fundos aqui direto, tá? Deixa eu fazer ele bem desenhado. Então até aqui nesse momento você estava utilizando aí suporte e resistência, fazendo suas entradas na lateralização, pegando suas entradas de take. Quando que a gente vai evitar fazer uma entrada nessa lateralização? Quando aparecer o Doji, tá? O Doji ele é um sem informação, tá? Quando ele acaba assim ou verde, ou ele acaba cinza mesmo, ele acaba sem cor nenhuma. Porque ele está indeciso, ele trabalhou na precificação aqui de cima, trabalhou na precificação aqui de baixo, mas no final ele finalizou na mesma quantidade de preço, tá? No mesmo ponto. Isso acontece também com o micro Doji, tá? O Doji ele não tem que ser exatamente só uma linha, ele pode ser um pouco maior, assim, com um corpinho bem pequeno. Porém o Doji, que eu digo, é uma indecisão de mercado, quando a vela trabalha em cima, trabalha embaixo, mas ela não pega nem força nem para cima e nem para baixo. Então ela se mantém num Doji aqui por um tempo. Então a gente vai desenhar um Doji aqui para vocês entenderem. Por exemplo, apareceu esse Doji aqui. Aí aqui você viu esse Doji, viu que o mercado está indeciso e de repente a próxima vela que nasceu aqui, ela veio buscar aqui o nosso suporte, tá? Aqui nesse movimento a gente não faz essa entrada, porque ela tende a romper. Por quê? Ela fez um movimento de indecisão de mercado. Então o que ela quis dizer pra gente? Ela quis dizer que ela não sabia se subia ou descia. Então a qualquer momento, quando ela pegar a força de decisão, ela vai romper as regiões e vai pegar uma tendência forte para essa região que ela rompeu. Então ela vindo até aqui embaixo, ela tá querendo dizer que ela tá pegando força de baixa após uma indecisão. Então você não utiliza o Doji para uma retração. Ela pode vir buscar aqui embaixo e acabar embaixo aqui ou rompendo. Muito pelo contrário, você utiliza o Doji agora ao seu favor. Se você esperar esse movimento, você pode pegar o pullback aqui na próxima vela, tá? Então a próxima vela pode nascer aqui, buscar essa região aqui de cima, trabalhar um pouco aqui, mas finalizar embaixo. Por quê? Porque a vela de pullback, ela rompeu esse canal. Que nem eu falei no vídeo anterior, na explicação anterior. Ela estava dentro desse canal aqui, rompeu esse canal e começou a trabalhar no canal aqui de baixo. Então aqui é uma região boa para você efetuar a sua entrada de pullback, tá? Ela vai começar a trabalhar aqui dentro agora. Então esse é o Doji, esses são os padrões gráficos que eu utilizo para fazer as minhas entradas, tá? A gente vai passar para o gráfico, mostrar certinho onde a gente pode encontrar Doji e engolfo, que eu vou provar para vocês que realmente eles são padrões que acontecem antes de algum rompimento ou acontecem a favor de um pullback que a gente esteja analisando, tá? Vamos lá. Bom, estamos aqui no gráfico, mas eu queria deixar bem claro que tem diversos detalhes em cada padrão gráfico, tem mais coisas assim para você analisar nos seus padrões gráficos, tem muita coisinha ali que vocês adicionam que faz cada vez a assertividade ficar maior. Não é somente o engolfo que existe, não é somente o Doji que existe vários outros com diversos detalhes. E quem quiser saber um pouco mais sobre os detalhes que eu utilizo no meu Doji, no meu engolfo, nos meus padrões gráficos, nos meus movimentos de mercado, tudo que eu utilizo, um conteúdo mais profissional, um conteúdo mais aprofundado em opções binárias, eu tenho o meu curso individual que eu acabei de lançar, saiu tudo do forno agora, é tudo conteúdo novo. Então se você tem interesse em dar um passo a mais em opções binárias, ter um conteúdo mais profissional, entre em contato comigo. Na descrição você vai encontrar meu Instagram, vai encontrar meu WhatsApp, vai encontrar todas as formas de entrar em contato comigo, e lá você vai ter todos os detalhes sobre isso, beleza? Mas finalizando essa conversa aqui, eu vou mostrar para vocês agora alguns padrões gráficos acontecendo antes do pullback, antes da retração, para mostrar para vocês que realmente ele aparece ali para mostrar uma indecisão de mercado, um rompimento, e vou mostrar também como vocês utilizarem isso a favor, tá? E lembrando que não utilizem isso isolado, utilizem sempre com uma coisa adicional, uma linha de tendência, suporte e resistência, uma Fibonacci, tá?
Mas aqui de cara, já mostrando nesse gráfico mesmo, a gente tem esses dois toques. Se a gente traçar um pouquinho mais para baixo, ó, respeitou o corpo aqui, respeitou alguns toques. E aqui na frente ele rompeu com uma vela, ó, doji, engolfo de 2 movimentos, padrão de alta. Ele rompeu com uma vela de força e fez o pullback certinho na região, tá? Então você tendo esse topo aqui, ó, você consegue utilizar a seu favor esse engolfo, né, anterior aqui, esse doji, esse padrão de mercado de alta. Então aqui você conseguiria fazer uma entrada de pullback, tá? Utilizando apenas suporte e resistência, aqui no caso apenas essa resistência e movimento de mercado, tá? Então o doji, o engolfo são padrões gráficos que mostram muita força no mercado, tá? Então a gente vai ver aqui mais algumas regiões. Bom, aqui também podemos ver que a gente tem esse topo aqui, onde ele deixou os dois toques vindo nessa tendência de alta. Então aqui em cima nesse topo a gente pode ver que o rompimento foi após um engolfo, ó, uma vela de engolfo que engoliu todo esse movimento, ó, 5, 10, 15, 20 minutos de mercado, foi engolido em 5 minutos e a outra vela já veio aqui rompendo essa região. A gente já evitaria esse loss, já não entraríamos nessa retração desse topo e logo em seguida aproveitaríamos essa tendência de alta, esse padrão gráfico de alta e pegaríamos o pullback aqui em cima, porque ele rompeu esse canal aqui e começou a trabalhar no canal de cima, que nem eu expliquei na aula anterior sobre canais, tá? Que o canal é a solução, o canal ele vai fazer a mudança, a virada de chave de muita gente aí, então entendam o canal, né? A aula de canais, tá? Então voltem para a aula 3 aí, se você não pegou muito bem a aula de canais, anota de novo, revê de novo, porque lá você vai aprender muita coisa. Então aqui a gente já teve o padrão de engolfo indicando pra gente que a região ia ser rompida e como utilizar a favor para você pegar um pullback. Eu vou tentar achar um doji aqui para mostrar para vocês que o doji também mostra essa troca de tendência para evitar tomar esses loss, beleza? Vamos lá achar aqui. Bom, o doji ele não é algo que aconteceu, o doji agora na próxima vela já vai vir o rompimento, tá? Ele pode acontecer algumas velas anteriores. Se vocês colocarem o suporte aqui bem nessa vela aqui embaixo, vocês podem ver que ela respeitou diversas vezes essa região, ó, dá pra deixar até nessa vermelha. Nenhum corpo de vela rompeu essa região. Ele fez 2 doji de indecisão de mercado, aqui na frente ele fez mais um. E mesmo antes de tocar na linha de tendência, ó, ele já rompeu, informando que essa tendência aqui ia ser trocada, tá? Então 2 doji, mais um dojizinho aqui. E quando ele veio tocar na região, ele ignorou e já rompeu, tá? Mas se você tinha a linha traçada até aqui mais embaixo, vocês podem ver que o pullback ia dar certinho aqui também, usando a favor o doji, tá? Então aqui a gente tem basicamente um suporte e resistência, um padrão de vela e um operacional assertivo. Então esse aqui é mais ou menos básico e é muito assertivo. Então imagina você adicionar tudo isso aí que eu falei durante o curso aí, que eu falei durante as primeiras aulas, no seu operacional você vai ter uma assertividade enorme, 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 tá? Então eu recomendo muito que você adicione todo o conteúdo que eu informei para vocês anteriormente, porque nesse outro conteúdo vocês vão ter uma confluência enorme de informações. Tudo que eu fui passando da aula 1 até essa aula é possível juntar numa entrada só. Vocês vão ver várias entradas aí na próxima aula, eu usando tanto o doji, quanto o engolfo, quanto canais, quanto o movimento de mercado, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, suporte, resistência, tudo isso eu vou utilizar nas entradas e vocês vão aprender certinho, beleza? Mas isso aí vai ficar para a próxima aula, que é a nossa última aula, onde eu vou unificar tudo, vou explicar tudo certinho e vocês vão utilizar essa forma de ter uma assertividade maior. Mas eu espero que vocês estejam gostando aí desse curso gratuito, desse conteúdo gratuito que eu estou trazendo para vocês. E se vocês estiverem gostando, deixa um comentário aí, fala o que vocês acharam dessa aula, falam se vocês aprenderam alguma coisa, deixa um like aí, um comentário, manda para um colega seu que está aprendendo também sobre opções binárias, que às vezes a pessoa está encalhada num 0 a 0, uma evolução dentro de opções binárias, e às vezes a virada de chave da pessoa está aqui nesse conteúdo e você vai poder estar ajudando a pessoa, eu vou ajudar a pessoa e vocês vão me ajudar com visualização e etc. Que tudo que eu quero aqui mesmo é crescer o canal para conseguir ajudar mais pessoas, tá bom? Mas vamos para a próxima aula, a aula mais interessante, provavelmente vocês estão mais esperando aí no canal. Lembrando que isso aqui é uma playlist, tá? Então quem tiver interesse em assistir desde o vídeo 1 até o vídeo atual e o próximo e tal, vocês podem acessar a playlist direta aí, que ele vai ter todos os vídeos certinho, beleza? Mas é isso aí, bora para a próxima aula aí.